Ida de Bolsonaro ao hospital pode fazer parte de acordo com o STF para ex-presidente ser transferido para domiciliar. Um oficial de justiça entrou para noticiar e citar o presidente Bolsonaro. E eles estão apavorados com a eleição, porque as notícias para eles são as piores possíveis. A população toda já sabe que Bolsonaro é vítima. A história do golpe foi uma farsa. E agora o mundo inteiro sabe que há uma perseguição política e que eles querem é matar o Bolsonaro. E agora, qual que é a grande preocupação do governo Lula? Um acordão com o Alexandre de Moraes, mas o Alexandre de Moraes não era o herói deles? E qual foi a preocupação do ministro Alexandre de Moraes, que eles estão falando que está fazendo um acordo, colocar 2 pelegos na porta da UTI? Moraes manda a polícia ficar na porta do quarto de Bolsonaro em hospital. É isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que policiais militares permaneçam na porta do quarto do ex-presidente Jair Bolsonaro, internado no hospital DF Star. O ministro alegou que a medida foi adotada por Bolsonaro estar na condição de preso, apesar de estar temporariamente hospitalizado. Moraes, em decisão proferida, estabeleceu que a equipe policial cerque o quarto por 24 horas, além de proibir a entrada de celulares ou outros aparelhos eletrônicos. Apesar disso, Bolsonaro poderá receber a visita de Michele e dos filhos Carlos, Flávio, Jair Renan e Laura. Entretanto, Moraes suspendeu todas as visitas que estavam agendadas a Bolsonaro na Papudinha durante o período de internação. O ex-presidente utilizava as visitas para discutir os próximos passos do Partido Liberal nas eleições deste ano. Rubinho Nunes chama a prisão de Bolsonaro de sequestro. É isso mesmo. O vereador Rubinho Nunes criticou neste sábado a manutenção da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em declaração pública, o parlamentar disse que a medida se equipara a um sequestro e que a vida de Bolsonaro está à mercê de uma roleta russa autoritária. Segundo Rubinho, manter Bolsonaro preso enquanto enfrenta um quadro clínico delicado é uma decisão grave das autoridades. O vereador afirmou que a situação precisa ser revista por causa dos riscos à saúde do ex-presidente. Rubinho Nunes também afirmou que a situação levanta debate sobre garantias fundamentais e proporcionalidade das medidas judiciais. Para ele, divergências políticas não podem justificar decisões que coloquem a vida de uma pessoa em risco. Num país sério, divergência política não pode justificar perseguição. Estamos falando de um ex-presidente hospitalizado. Insistir nesse cenário é brincar com a vida de uma pessoa. O hospital informou em boletim médico que Bolsonaro segue internado na UTI e vigiado de perto por policiais. Ele recebe tratamento contra pneumonia bacteriana bilateral causada por broncoaspiração. De acordo com os médicos, o ex-presidente está estável do ponto de vista clínico. No entanto, houve piora na função renal e aumento dos marcadores inflamatórios. Ainda não há previsão de alta da UTI. Por isso, vem junto comigo que nós vamos mostrar para vocês que a situação é grave. A entrevista coletiva ontem dos médicos deixa muito claro isso. Ele foi rapidamente atendido, mas se demorasse mais 1 hora, o presidente poderia não resistir, porque foi extremamente aguda, né, a contaminação. O presidente está sob 2 antibióticos na veia, está na UTI. A boa notícia é que ele não está entubado, portanto, ele na UTI, me parece que a primeira-dama já deu notícias de que ele se alimentou pela primeira vez, né? E começou já esse tratamento a ter um efeito, mas inspira cuidados. E inspira muito cuidado, não só pela idade, mas pelo presidente passar por várias cirurgias e ter uma saúde debilitada em decorrência de uma facada que recebeu de um militante de esquerda, a turma que se diz do amor. Eu quero mostrar para vocês a grande preocupação do governo e dos ministros do governo Lula com relação a tudo isso. Olha a preocupação dos caras. Dá uma olhada. Ministros de Lula sentem cheiro de acordão com Bolsonaro no hospital.
Para ministros de Lula, ida de Bolsonaro ao hospital pode fazer parte de acordo com o STF para ex-presidente ser transferido para domiciliar. Ministros do governo Lula dizem nos bastidores sentir cheiro de acordão entre STF e aliados de Jair Bolsonaro com ida do ex-presidente ao hospital nesta sexta-feira após passar mal no presídio da Papudinha. A desconfiança de auxiliares de Lula de que a transferência de Bolsonaro pode fazer parte de um acordo que levaria o ministro do STF, Alexandre de Moraes, a finalmente transferir o ex-presidente para a prisão domiciliar. Para ministros de Lula, o episódio teve fatos muito concatenados. A transferência de Bolsonaro para o hospital foi anunciada pelo senador Flávio Bolsonaro por meio de uma postagem nas redes sociais. Pouco mais de 2 horas depois, o advogado Paulo Bueno, que atua na defesa de Jair Bolsonaro, veio a público reiterar o pedido de transferência do ex-presidente da República para a prisão domiciliar. Na avaliação de auxiliares de Lula ouvidos pela coluna, Moraes pode ter fechado um acordo para beneficiar Bolsonaro, visando reduzir a pressão sobre o ministro, que está acuado pelo caso Master. Esses caras, eles são paranoicos. E eles são paranoicos com o presidente Bolsonaro, porque o presidente Bolsonaro é querido pela população, o presidente Bolsonaro é uma pessoa que conversa com todo mundo, das classes mais pobres aos mais abastados, e eles não conseguem hoje ter diálogo com a população brasileira. Esse é o grande problema desse desgoverno. E eles estão apavorados com a eleição, porque as notícias para eles são as piores possíveis. Então, quando o Bolsonaro entra de forma emergencial, com urgência, no hospital, eles levantam suspeita de que isso significa um acordo. Meu Deus, o homem está correndo o risco de perder a própria vida, está numa UTI do hospital. A última vez não respeitaram nem o hospital, uma oficial de justiça entrou para noticiar e citar o presidente Bolsonaro. A perseguição em relação ao presidente é implacável. E agora o mundo inteiro sabe que há uma perseguição política e que eles querem é matar o Bolsonaro. O governo Lula não tem a menor chance de continuar governando o país. A população toda já sabe que Bolsonaro é vítima. A história do golpe foi uma farsa. E essa farsa que a gente vem denunciando há muito tempo, hoje tem um motivo, a origem. Então, quando nós mostramos essas cenas, isso fica claro a perseguição política e a preocupação tanto do governo quanto do STF de manter Bolsonaro em cárcere. Porque Bolsonaro era um risco para o esquema que eles montaram de assalto aos cofres do país. E quando eu falei para vocês que é uma verdadeira briga de gangues, eu deixei isso claro o tempo todo. É um entregando o outro. E agora, qual que é a grande preocupação do governo Lula? Um acordão com o Alexandre de Moraes, mas o Alexandre de Moraes não era o herói deles? Não era o cara que tinha salvado a democracia? Agora eles estão preocupados de que exista um acordão? Esses caras são cegos. Até hoje, parte deles diz que o Bolsonaro não tomou uma facada. Vocês se lembram quando Boulos, Lindenberg Farinha, Gleisi Hoffmann, esse bando de lixo petista, quando o presidente Bolsonaro estava agonizando numa mesa de hospital, numa cirurgia, em pleno Juiz de Fora, cirurgia de emergência, entre a vida e a morte, eles estavam dizendo que aquilo tudo era invenção. A mesma coisa eles estão falando agora. Os que não estão comemorando estão falando esse monte de besteira. E olha, gente, nós temos que estar aqui não só orando, mas nós temos que estar atentos, porque o Flávio Bolsonaro trouxe toda essa informação logo na parte da manhã, porque ele está diretamente preocupado com o pai. A Michele está revezando com a Laurinha. As duas estão ao lado do pai e do marido. Então, vocês vejam que a situação é grave e qual foi a preocupação do ministro Alexandre de Moraes, que eles estão falando que está fazendo um acordo de colocar 2 pelegos na porta da UTI. Como é que um homem desse vai fugir de dentro da UTI? Ele não fugiu nem quando ele teve a oportunidade de ficar aqui nos Estados Unidos. Inclusive, Bolsonaro está pagando um preço muito caro por ele voltar para enfrentar todos assim, cara a cara.
E teve gente que se diz de direita que o tempo todo começou a criticar o capitão. Quantos vocês não viram aí criticando o capitão, criticando a Michelle, batendo? Agora parece tudo aí preocupado com o presidente Jair Bolsonaro. Eu recebo vídeos aí, olha só, porque o capitão, força, etc., mas bate na própria mulher dele, bate nos próprios filhos dele. Então vocês têm que começar a separar o quem está realmente preocupado, mandando as notícias, e quem está querendo lacrar na rede. E lacrar na rede não é só por conta de carguinho, não, carguinho público. Ah, vou colocar um brochinho de deputado federal. Isso não vale nada hoje em dia no Brasil. Basta vocês verem o que fizeram com o Eduardo Bolsonaro. Você ter um broche de deputado federal hoje é você ter um alvo na testa. Veja o que aconteceu com o Daniel Silveira. A não ser que você se renda ao sistema, goste de ficar preocupado com o Oscar, porque o Wagner Moura. Os absurdos que nós vivemos hoje no Brasil são terríveis. Então, hoje, ser deputado federal, ainda mais de direita, querendo fazer um trabalho honesto, querendo acabar com a roubalheira, você é um alvo na certa. Então, o mundo está de cabeça para baixo. E nós temos que incentivar os nossos deputados federais que estão nessa luta. A senadora Damares ontem ficou mais de 12 horas debruçada nos arquivos do Vorcaro. Para que vocês tenham uma noção, são 25 computadores na sala secreta, estão tendo dificuldade de ter acesso, muita dificuldade de ter acesso. Eles calculam que vão demorar cerca de uma semana para ter acesso a todas as informações. A senadora ontem trabalhou da parte da manhã até a parte da noite, as senadoras Damares. E os nossos deputados estão fazendo um revezamento para ter acesso à informação. E dizem aquilo que já tiveram acesso até agora, que são escabrosos o que está lá dentro. No meio de tudo isso, nós temos um Daniel Vorcaro que está surtando na cadeia. Nós vamos trazer essas informações para vocês logo mais. Então, nós vamos estar o tempo todo atentos, tá? Tanto hoje quanto amanhã. Não é o fato de ser sábado e domingo que eu vou parar, pelo contrário. Estou mantendo contato, estou tendo ligações, falei com o senador Isalci ontem. Estou tentando conversar com as pessoas que eu tenho acesso. Por isso, muito cuidado com aquilo que vocês recebem, tá? O Flávio Bolsonaro está no caminho certo, nós vamos mostrar isso para vocês em instantes, e a gente tem que orar pelo presidente. Ele está na mão de Deus, Deus está tomando conta dele, ele já teve melhoras, já pôde se alimentar, já está fazendo fisioterapia, mas essa foi por muito pouco. Vão esperar o quê? Aguardar o presidente morrer? Vorcaro surtou, ele esmurrou parede, gritou nomes e vai delatar. E eu vou te dar uma dica do que e de quem que ele vai delatar. Gente, Brasília entrou em pânico total. Ontem, depois que ficou sabendo que o STF tinha formado maioria para mantê-lo preso, Daniel Vorcaro enlouqueceu na sua cela da prisão. Machucou a si mesmo e tomou a decisão que estremeceu Brasília como um terremoto. E eu vou te mostrar essa bomba agora. A Veja revelou isso aqui, ó. Vorcaro se machuca esmurrando a parede na prisão e troca de advogado rumo à delação. Leia aqui comigo. No mesmo dia em que a maioria dos ministros da segunda turma do STF decidiu manter a prisão do Vorcaro, o dono do Master precisou receber atendimento médico no Presídio Federal, onde ele está preso em Brasília, depois de passar por um surto em que ele machucou as mãos ao esmurrar as paredes da cela. Interlocutores da defesa do banqueiro relatam que ele chegou a gritar nomes de políticos, autoridades que tiveram relacionamento financeiro com ele e neste momento não estariam atuando em seu favor para tirá-lo da prisão. Opa, Vorcaro gritou nomes de políticos, autoridades que tinham relação financeira com ele e agora o abandonaram. Quem vocês imaginam que o Vorcaro gritou o nome, hein? Escreve aí nos comentários, conta pra mim os nomes que vocês imaginam que ele gritou. Eu tenho aqui os meus palpites, viu? Eu já sugeri até um parlamentar para convocar lá os carcereiros, para saber que nomes que foram gritados. Imaginou se é Moraes? Alexandre de Moraes, como é que você está me deixando aqui? Imagina o desespero. O cara então pegou aí dezenas de milhões
de reais das suas contas, do seu banco, pagou dezenas de milhões para autoridades, distribuiu contratos milionários para esposas de ministros, bancou degustação de uísque de 3,2 milhões de reais em Londres, comprou participação em resort de ministro por 35 milhões, achou que estava protegido, blindado, e aí, quando ele vai preso, ninguém move um dedo para salvá-lo. Está sozinho, abandonado ao próprio destino. Esse jeito é o destino de quem confia em corruptos. Quando a casa cai, cada um cuida de si. E Vorcaro está sozinho na cela, machucando a si mesmo em desespero. E, no mesmo dia, Vorcaro tomou a decisão mais importante, trocou de advogado. Por quê, Deltan? Olha aí. Na esteira da crise, Vorcaro também decidiu trocar de advogados. Ele é defendido pelo criminalista Pierpaolo Bottini, que deve deixar o caso para a entrada do também criminalista José Luiz Oliveira Lima, o Juca, já com larga experiência na negociação de grandes acordos de delação premiada. Os atuais advogados do Vorcaro, o Pierpaolo Bottini aí, eles já atuam para clientes que podem vir a figurar como delatados em um futuro acordo, o que configuraria conflito de interesses caso os defensores continuassem o trabalho. Você entendeu? Saiu o Pierpaolo Bottini, não é que ele seja avesso a fazer delação, é que ele tem clientes que podem ser delatados, que devem ser delatados. Entrou o José Luiz Oliveira Lima, o Juca. Vorcaro, gente, contratou um especialista em delação. E olha a razão da troca. Conflito de interesses. Porque os advogados anteriores tinham clientes que podem vir a ser delatados nesse acordo de delação. Traduzindo, os advogados do Vorcaro representavam pessoas que ele vai delatar. Por isso eles tiveram que sair, porque você não pode ter o mesmo advogado defendendo o delator e defendendo o delatado. Então a gente tem o seguinte, o Vorcaro machucou a mão esmurrando a parede, gritou nomes de autoridades que o abandonaram, trocou para um advogado especialista em delação e os antigos advogados saíram porque representam futuros delatados. E olha isto aqui! Olha isso aqui, saiu no Lauro Jardim. Embora não admita publicamente, Bottini tem uma situação que ajudou a motivar sua saída da defesa. Ele advoga para políticos, sobretudo do Centrão, como Antônio Rueda, que podem ser atingidos por uma iminente delação. Olha, a delação vem aí. E vai ser a maior da história do Brasil. Porque Vorcaro sabe tudo. Ele tem mensagens com Moraes, informações e provas sobre o encontro com várias autoridades em Londres, contratos com esposas, venda de resort, reuniões secretas, pagamentos milionários, tudo documentado. Sem falar ainda dos 8 celulares que ainda não foram nem analisados pela polícia. E agora ele está abandonado à própria sorte. Os mesmos que receberam dele, que degustaram o uísque, que venderam participações e resorts para ele, agora deixam ele apodrecer na prisão. E olha, tem mais. Hoje a minha coluna da Gazeta do Povo está especial, porque nela eu faço uma análise minuciosa do voto de Otto e de André Mendonça, que foi o voto vencedor na decisão de manter o Vorcaro preso, e fala dos recados que ele mandou. A Gazeta do Povo é patrocinadora aqui do canal e preparou uma promoção especial para você poder ler esse artigo e todo o resto do material da Gazeta, que é essencial no ano da eleição. Ela vai te dar um desconto master na assinatura do jornal em comemoração à Semana do Consumidor. Gente, sai por apenas R$ 1,90 por mês aí, nos primeiros 6 meses. Cancela quando quiser, mas você não vai querer, porque você vai querer assistir os artigos meus, do Nicolas Ferreira, Alexandre Garcia, Marcel Van Hatten e muito mais. É R$ 1,90 para se informar com o melhor jornal do Brasil e ainda apoiar esse veículo que difunde valores cristãos, conservadores e direita. Acesse agora aí gazetadopovo.com.br/Deltan. Você também pode usar o QR Code que aparece aqui na tela ou então clicar no link que eu vou deixar na descrição aqui do vídeo. Vou repetir para encerrar. gazetadopovo.com.br/Deltan. Que nós tenhamos um final de semana master com essa perspectiva de delação. Que Deus abençoe a sua vida e a da sua família para que você possa, com essas bênçãos, espelhar o amor de Deus e abençoar as famílias ao redor. Grande abraço e até o próximo vídeo que eu vou mostrar uma coisa absurda desses advogados hipócritas que criticavam a Lava Jato. Espera aí, então. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.